nós, alunos do oitavo ano C, convidamos vocês a conhecer belos lugares de Veneza, Itália. Por que Veneza? Veneza é o lugar onde se passa a história da grande obra teatral, O Mercador de Veneza, cuja peça teatral foi escrita pelo inglês William Shakespeare, uma comédia trágica que teria sido escrita entre 1596 e 1598. A história conta que o mercador Antônio é uma pessoa muito boa e generosa, faz um empréstimo a pedido de Bássano, um jovem veneziano e muito seu amigo. Esse empréstimo é destinado para os custos da viagem por 3 meses para cortejar Pórcia, a bela, rica herdeira do rio Belmont. Antônio procura Shylock, personagem mais importante e célebre da obra, para emprestar o dinheiro. O agente impõe uma condição absurda: caso Antônio não o pague o empréstimo em 3 meses, deverá um pedaço da sua própria carne ao Shylock. Antônio recebe uma notícia que seus navios naufragaram e se vê em uma situação complicada. O caso é levado à corte para que se defina se a condição será mesmo executada. E agora vamos viajar virtualmente para Veneza. Vamos conhecer alguns pontos importantes como cidades dos gôndolas e dos canais, Palácio Durcal, a Praça e a Basílica de São Marcos, a Ponte do Suspiro e a Festa de Veneza Carnaval. Esperamos que vocês gostem dessa viagem. Um grande abraço, oitavo C. Vó, poderia me contar um pouco da sua história sobre a viagem da gôndola veneziana? Claro, minha neta. A gôndola sofreu muitas alterações no decorrer dos séculos, e a versão moderna é um fruto de muito longo processo de evolução e adaptação às diversas exigências dos navegantes e às mudanças características da água. A história de Gonda é entrelaçada com a história de Veneza. As primeiras notícias que se tem como conhecimento sobre gôndola datam de 94, quando Dom Líder Máximo Vitelli Falier, que tem sua esfinge perto do altar principal Basílica de São Marcos, distribuiu ao povo uma ilha de Venezuela, uma gôndola. A intenção declarada era facilitar o transporte na cidade, mas também para evitar uma revolta popular, como que acontecerá quando ele chegou ao poder em 84. As gôndolas logo foram adotadas, mas não pelos camponeses e sim pelos ricos de Veneza. E quanto custa mais ou menos para a gôndola? Um passeio diurno, compartilhado até 6 pessoas de 30 minutos, custa aproximadamente 35 euros por pessoa. O passeio privativo de 30 minutos custa em torno de 120 euros. E por que se chama gôndola? Gôndola é uma embarcação típica da Lagoa de Veneza, na Itália, pelas suas características de morbidade e velocidade. Foi até a chegada dos meios motorizados. A embarcação veneziana mais adaptada ao transporte de pessoas. E por que é considerada a embarcação mais bela do mundo? É considerada a embarcação mais bela do mundo pelo seu símbolo universal da cidade de Veneza, preenchendo seus canais de grupos de turistas de todo o mundo. De fato, um passeio de gôndola proporciona ao viajante uma emoção única que será lembrada pela toda a vida. Sua beleza é dada pela linha ilusiosa e elegante que apresenta pelo maravilhoso cenário ao qual ela vem, mas também pela forma única que é construída a embarcação única do mundo. Maravilha, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Palácio Ducal. O Palácio Ducal, ele fica em Veneza, que é uma cidade voadora praticamente, lá na Itália. Ela fica sobre o mar. O Palácio Ducal é conhecido também como Palácio do Doge, bem diferente. Ele é um símbolo da cidade de Veneza e é considerado uma obra-prima do gótico veneziano clássico. Ele surgiu numa área monumental da Piazza São Marco, provavelmente porque na frente tem a Basílica de São Marco. Bem, ele tem uma história que conta sobre a edificação dele, que se iniciou no século XIX, depois da transferência da sede ducal de Malamocco para a moderna Veneza. Então a gente pode dizer que transferiu a sede e então ele surgiu. É bem diferente isso. Ele foi construído no ano de 1340 e passou por várias reformas, até porque aconteceram incêndios, ele foi se despedaçando ao longo do tempo, igual toda construção normal. Também é uma construção grande, então é difícil de ficar preservando sempre. Então é complicado. Ele foi convertido em museu no ano de 1923 sob o Estado veneziano. Tem muitos pátios,
um dos que mostra na frente dele, que é bem grande, tipo na Basílica de São Marco, que tem também um pátio bem grande. Provavelmente em Veneza eles fazem um espaço bem grande para as pessoas poderem caminhar e poder apreciar as coisas, porque lá é uma cidade turística. Bem legal. E a parte bem interessante dela é que você pode navegar em cima de um barco para fazer as coisas. Então, as ruas são córregos de rios, praticamente. São canais de rios. Então, o Palácio do Cal, para você ir nele, você teria que passar por um córrego de um rio. O que torna uma coisa muito interessante de ser apreciada. Porque, além da beleza que ele tem, você vai se divertir com a aventura de ir até ele e de explorar Veneza. Uma coisa muito bonita também. Muito legal. Bem interessante. A Basílica de São Marcos, em italiano Basílica di San Marcos, é a mais famosa das igrejas de Veneza, Itália, e um dos melhores exemplos de arquitetura bizantina. A Basílica de São Marcos é o templo religioso mais importante da cidade de Veneza. Encontra-se na Praça de São Marcos, ao lado do Palácio Ducal, e sempre foi o centro da vida pública e religiosa da cidade. A Basílica de São Marcos é uma das catedrais mais bonitas da Europa e do mundo todo. A pissarra foi iniciada no século IX, com área pequena frente à Basílica de São Marcos original. Foi estendida para sua forma e tamanho atual em 1177, quando o rio Batário, que o limitava a oeste, e um porto que tinha isolado o Palácio Ducal da Praça, foram aterrados. A reestruturação foi realizada para o encontro do Papa Alexandre III com o imperador Frederico Barbaruiva. A praça tem sido sempre o centro de Veneza. Foi o local onde deram todos os importantes eventos da história e da República de Veneza, e a base do arcebispado do século XIX. Foi o foco de muitos festivais e é um lugar imensamente popular na Itália. Foi pavimentada nos finais do século XIII com ladrilhos em padrão em espinha, com linhas que permitiam organizar o mercado e as muitas frequentes procissões cerimoniais. Em 1723, os ladrilhos foram substituídos por um desenho geométrico mais complexo, composto por pedra vulcânica escura com padrões geométricos em pedra branca. O cargo do arquiteto veneziano André Tirali, e esta oportunidade foi aproveitada a levantar a praça em aproximadamente 1 metro. Em 1890, o pavimento renovou-se devido ao desgaste, seguindo um desenho similar ao de Tirali, mas eliminou-se os ovais e cortou a esquina ocidental para acomodar melhor a ala napoleônica no final da praça. Arte gótica, cuja construção permite a invasão de luz no seu interior por meio de vitrais coloridos. A Praça São Marcos mede 180 metros de comprimento por 70 metros de largura. A praça é o lugar mais baixo de Veneza. Por isso, quando há água alta, é o primeiro lugar em inundar. Quando isso acontece, as autoridades colocam passarelas para que os cidadãos e visitantes possam transitar. Dependendo da época, se você tiver sorte ou azar, depende do seu ponto de vista, você poderá ver a praça cheia de água. A Ponte dos Suspiros é uma ponte característica de Veneza, o primeiro edifício no mundo construído para ser uma prisão. Conhecido em todo o mundo, fotografado pelos turistas provenientes de todos os lugares, lhe foi atribuído esse nome porque a lenda diz que, em tempos remotos, os prisioneiros atravessavam-a suspirando na ocasião de ver pela última vez o mundo externo. Suspiros também é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo e exibida entre 6 de junho a 15 de novembro de 1969. Foi a 11ª novela das 10 exibida pela emissora. Construída em pedra de estria em estilo barroco no início do século XVIII, sob o projeto do arquiteto Antônio Contim, filho de Bernardinho Contim e neto de Antônio da Ponte, o construtor da Ponte Rialto, por ordem do Doge Marino de Maggi, cujo brasão está esculpido na própria ponte. Esta característica ponte de Veneza, localizada a uma curta distância da Piazza San Marco, atravessa o rio de Palazzo, conectando, com uma dupla passagem, o Palácio Ducale ao Priodini Nuovo, o primeiro edifício do mundo a ser construído para ser especificamente uma prisão. Serviu como passagem para os presos das prisões acima mencionadas para os escritórios inquisidores do Estado para serem julgados.
Olá, meu nome é Carlos e faço um trabalho junto com Tutu e Gabriel. Essas duas pessoas me ajudaram a fazer esse trabalho e eu vou explicar ele para vocês como funciona. E não é igual ao nosso Brasil. Bom, vamos começar por partes, não vamos falar 1 trilhão de textos. Vamos apresentar 2 vídeos de como funciona o Carnaval de Veneza. É realmente mais fácil pesquisar como funciona o Carnaval de Veneza, mas aqui a gente explica de forma rápida, apenas clicando nesse vídeo. Então, vamos lá trazer como funciona o Carnaval de Veneza com o querido Arthur Campanini. Oi gente, eu sou o Arthur, eu sou do 8º ano C. Esse é o nosso trabalho de artes da Feira Cultural. O Carnaval de Veneza, ele surgiu onde a nobreza se disfarçava para sair com o povo. Desde então, criaram as máscaras, que eram os elementos mais importantes do Carnaval de Veneza. E durante as noites, eles realizavam bailes em salões e companhias conhecidas como Dela, que eles realizavam desfiles pela cidade. E entre os mais conhecidos, os antigos e os ardentes. E é isso. Isso foi o que eu falei do trabalho. Tchau, galera. Ok, agora você realmente começou a se interessar, né? Bom, basicamente, agora vem uma pergunta. Como surgiu tudo isso que tá até agora, hoje? É por isso que existe o nosso amigo Gabriel, que vai apresentar sobre a origem de como surgiu o Carnaval de Veneza. O Carnaval de Veneza é muito mais antigo do que se pensa. A festa foi instituída em 1094. Curiosidade, mesmo ano da consagração basílica de São Marcos, pelo Doge Vitaly Ferrier, proveniente de uma das famílias mais potentes da cidade. Ferrier propôs que antes do início da quaresma, a população tivesse direito de usufruir um período de jogos, brincadeiras e diversão pública. Não era uma novidade. Os romanos no passado já realizam este tipo de festa nos chamados Dias Saturnali, quando festejavam o deus Saturno, com banquetes, sacrifícios e subversão dos papéis. Os escravos tomavam o lugar dos patrões por um período.